Os livros lidos neste mês de fevereiro envolvem um louco sem Deus entrevistando o louco de Deus, a história de Auschwitz contada em quadrinhos, coisas de rico que eu acabei desistindo, e a agonia de você saber que o universo não está nem aí para ti. Lá no Wattpad eu li apenas um conto chamado Estamos Presos Aqui, do Idel Sena. O Idel ele é um escritor que aposta muito na ficção científica, tem muito de Arthur C. Clarke, de Isaac Asimov. Neste conto específico, conta a narrativa sobre um grupo de pessoas que vive em um lugar cercado por um muro. E esse é o maior mistério, porque eles não sabem se eles estão do lado de dentro do muro ou do lado de fora desse muro. E às vezes sobe uma plataforma misteriosa com mantimentos e armas para essa população. Só que ninguém nunca teve o mínimo interesse de entender o motivo para essa plataforma subir. E algo peculiar é que junto desses mantimentos e dessas armas sobem também livros, muitos livros, em meio ali à comida e tudo isso. E um desses caras, que é o personagem central aqui do Idel, ele decide começar a ler esses livros. E é por meio da leitura que o cara começa a entender esse contexto e ter aí a curiosidade de saber mais sobre a situação onde eles estão. Este conto é uma lembrança de como a leitura nos impulsiona a mudar e o motivo pelo qual muitos políticos odeiam a leitura. Fora do Wattpad, lá no Kindle, eu li Sozinho no Fim do Mundo, do José Eduardo Jordão. Esse aqui é o primeiro livro dessa série sobre um mundo em destruição. E esse cara, o Paulo, que tenta entender o contexto de tudo que aconteceu. E, acima de tudo, ele tenta compreender qual é o papel dele nesse novo mundo, nessa nova realidade. O massa aqui é que o José Eduardo Jordão, ele foge do clichê de explorar o fim do mundo, explorar a catástrofe, ou todos os motivos que levaram à catástrofe, e ele aposta na catástrofe interna desse personagem central, o Paolo. Porque o Paolo, ele não apenas tem essas dores, essas cicatrizes do que aconteceu ao planeta Terra, mas também ele carrega cicatrizes do passado. E neste livro, José Eduardo, ele aposta em nos fazer refletir sobre como nossas dores internas podem ser muito mais apocalípticas do que tudo que está ao nosso redor. E é exatamente ao lidar com esse apocalipse interno que você começa a ter força, a ter ânimo para lutar contra as adversidades. Foi um bom livro. Fiquei muito surpreso assim com o modo como José Eduardo ele criou uma narrativa distópica palpável. Maravilhoso. Livros físicos, o primeiro deles, Coisa de Rico, do Michel Alcoforato. Eu desisti desse livro. Eu li até ali a página 90, mais ou menos, e foi me desgastando ao longo da leitura, e por isso eu desisti. Eu não gosto de desistir de livros, ou de filmes, ou de séries, eu meio que me forço a continuar até o fim, mas nesse aqui, cara, não deu. Nesta obra, o Michel Alcoforado, ele começou a estudar como os super ricos do Brasil vivem e para entender esse contexto e poder mergulhar nesse estudo, ele acabou se envolvendo com essas pessoas para ter um contato ali direto. Só que eu percebi que esse contato direto, esse envolvimento, uh, o obrigou a fazer algumas coisas para conseguir esse contato. E fazer algumas coisas no sentido de meio que se humilhar quase, como ficar sentado numa sarjeta ou aguentar as pessoas pagando jantares só para mostrar como ele é de outra classe social. E ele ficou lá calado, sabe? E aguentou isso tudo. Eu entendo ele ter aguentado,
afinal é algo de um pesquisador, né? Ainda mais buscando a melhor aproximação possível, ou a maior aproximação possível, para que o estudo ficasse mais pujante. Só que quando eu penso na forma como eu fui criado, muito baseado em uma premissa de as pessoas só montam em você se você ficar de quatro, e você não é menor que os outros, e a grama do vizinho ela não é mais verde nem mais seca, ela é só grama e está tudo bem. Diante de tudo isso, esse livro começou a entrar em embate com as minhas convicções e tudo que minha avó e minha mãe me ensinaram. Por isso, eu acabei desistindo. Porém, eu faço uma ressalva de que sim, é um livro que pode interessar a muitas pessoas que querem entender um pouco mais desse contexto e como esse contexto diz muito sobre as desigualdades sociais que nós normalizamos e alimentamos aqui no Brasil. Os quadrinhos Maus, de Art Spiegelman, A História de um Sobrevivente. Art Spiegelman, ele é filho do Wladek. Wladek é um polonês que vivenciou todo o contexto de guerra, e tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial, e especialmente da ascensão de Hitler na Alemanha e do nazismo. O massa aqui é que são quadrinhos, e como o Art Spiegelman, ele pegou e simplesmente transformou a história do pai, a relação dele com o pai, a tentativa de sobrevivência em quadrinhos, em uma história em quadrinhos que trouxe muita dor, muita serenidade, uma narrativa pé no chão, sem papas na língua, sem tentar transformar o Wladek, o pai dele, em um herói, um sobrevivente, sabe? Não, o Wladek é um ser humano com seus erros, com seus preconceitos, com muita coisa arraigada, cultural, inclusive de machismo, de homofobia, e tudo isso está aqui. Eu achei incrível como o Art não escondeu essa parte, sei lá, vil do pai, mas mesmo assim mostra como é um sobrevivente. É alguém que deve ser escutado, porque o Wladek é a história viva de como os erros da humanidade podem se repetir. E é o que estamos vendo, por exemplo, agora com a ascensão da extrema-direita e como muitos grupos sociais, inclusive e principalmente de pessoas mais jovens e adolescentes, têm flertado com o extremismo e o conservadorismo. Este livro é um daqueles que você lê para ficar atento, para refletir, para se calar, para silenciar e entender como a humanidade ela pode ser muito perigosa quando fica brincando de esquecer a história. A antologia Agonia, da editora Kaiju. Isso aqui é uma antologia também de quadrinhos, muito massa. São 9 histórias de 17 autores, muito fundamentadas pelo horror cósmico, que é aquele gênero literário que tem como maior expoente o escritor H.P. Lovecraft. O massa aqui é como esses 17 autores e artistas, roteiristas, ilustradores, eles conseguiram trazer o horror cósmico como ponto central, mas tendo como pano de fundo crítica social, questões sobre o vício em jogos online, jogos de apostas online, machismo, feminicídio, as dificuldades, por exemplo, para você lidar com a sociedade, lidar com os preconceitos que estão diluídos na sociedade, questões sobre o programa espacial, a arrogância do ser humano de querer conquistar outros planetas, sendo que não consegue lidar com a Terra, com o nosso próprio planeta. Tudo isso em 9 histórias muito diferentes. Isso também é um destaque, porque são 9 histórias, cada uma com seu traço, cada uma com seu estilo de arte e muito casadas com cada uma dessas narrativas. Foi um deleite. E tem ainda um terceiro ponto que me chamou muita atenção, é que no final de cada uma das histórias, os autores e os ilustradores, eles contam aqui um pouquinho de como foi o processo de criação, quais são as referências que eles tiveram
para criar esses textos e como lidar com esse tipo de gênero, o horror cósmico, influenciou para a criatividade deles. São vários pontos que tornaram essa leitura muito, muito agradável. Por fim, O Louco de Deus no Fim do Mundo. Esse aqui é maravilhoso, do Javier Cercas. Javier Cercas é um escritor espanhol, um intelectual espanhol, ateu, anticlerical, que foi convidado pelo Vaticano para acompanhar o Papa Francisco em uma de suas últimas viagens, no caso aqui, a Mongólia, o fim do mundo. Foi uma surpresa. Este livro aqui, surpreendente, reflexivo, silencioso, muito importante se você quiser compreender um pouco mais da religião, compreender a fé, compreender, acima de tudo, como o Papa Francisco foi tão diferente para o Vaticano e para a religião católica, especificamente. Eu não sou cristão, mas eu sempre tenho curiosidade com esses aspectos religiosos da humanidade, como esses aspectos eles moldaram e moldam o nosso pensamento social, nosso pensamento político, nossa cultura, a forma como nós lidamos com a sexualidade, tudo tem a ver com as religiões, principalmente com uma religião de 2000 anos como é o cristianismo. E neste livro, o Javier, ele vai entrevistando muitas pessoas do Vaticano, de fora do Vaticano, e vai provocando. O interessante é como essas provocações, em determinadas partes, determinados trechos, elas se tornam meio cansativas, porque o próprio Javier brinca que um espanhol é uma pessoa chata, um intelectual é uma pessoa muito chata, o intelectual espanhol é uma pessoa insuportável. E sim, esse caráter de ser insuportável, ele está em alguns capítulos, algumas páginas aqui deste livro, porque o Javier, ele vai provocando, ele vai fazendo muitas perguntas e cada vez afundando mais, e isso vai trazendo um tom quase de uma filosofia muito densa para certas páginas, só que mesmo esses trechos são interessantes. Portanto, se você tem curiosidade, ou se você é muito religioso, muito religiosa, e quer entender mais da importância do Papa Francisco, que eu admiro muito, entender como é uma viagem do Vaticano, como são os bastidores de uma viagem dessa, como as pessoas de um país como a Mongólia, um país gigantesco, mas com apenas 1.500 cristãos, como eles combatem o preconceito e qual é a importância do cristianismo dentro desse contexto da Mongólia, o papel do Vaticano nisso tudo, e também muitas críticas, porque como eu mencionei, Javier é anticlerical, é ateu, então sim, ele tem muitas críticas à forma como a igreja lida com algumas questões. Tudo isso em um texto muito intuitivo, muito agradável, muito gentil até. Eu fiquei surpreso, de fato, muito surpreso. E um ponto que é mais curioso, desde a primeira página, o Javier explica que ele aceitou ir a essa viagem junto ao Papa porque a mãe dele perdeu o marido, o pai do Javier, há pouco tempo, antes dessa viagem, e ele diz que ela tem certeza que vai encontrar o marido na outra vida. O Javier, portanto, tem um objetivo, que é perguntar diretamente ao Papa Francisco sobre a vida eterna e a reencarnação da carne, que são a base de sustentação do cristianismo, e se a mãe dele de fato vai encontrar o pai na outra vida. E sim, ele faz essa pergunta. E é maravilhoso e emocionante. Valeu muito a pena. Espero que tenha sido uma boa jornada. Até a próxima.